ao podcast do IAN, o International Affairs Network. Hoje vamos conversar sobre a política internacional e democracia na Europa com duas das autoras que contribuíram para o Spotlight que publicámos no final do ano passado. Este Spotlight identificou o que julgamos ser as principais tendências para os próximos anos a nível internacional. Eu sou a Laura Lisboa e estou aqui com o Tiago Alves, vice-presidente do IAN, e hoje estamos à conversa com a Diana Solar, que é investigadora do IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e é também comentadora de política internacional na CNN. Estamos também com a Margarida Davim, que é jornalista na Visão e comentadora de política na CNN e na TSF. Passo a palavra ao Tiago. Obrigado, Laura. Dar apenas as boas-vindas à Diana Solé e à Margarida Davim, agradecer terem aceitado este convite e desafio para falar sobre temas de política internacional, conteúdo que o International Affairs Network tem tentado debruçar-se ao longo dos últimos podcasts, de modo a conseguirmos aqui um pouco decifrar e entender o que é que se está a passar à nossa volta e também que impactos é que isso tem, sobretudo, aqui no nosso país. Portanto, um bom debate, uma boa conversa e, Laura, podes iniciar. Só para referência, este podcast está a ser gravado dia 19 de fevereiro, uns dias depois da Conferência de Segurança de Munique e antes das eleições alemãs. Eu queria começar por uma pergunta que acho que tem tanto uma dimensão doméstica como uma dimensão internacional, e queria perguntar-vos em que medida é que atualmente as democracias europeias são mais interdependentes, tanto de outras democracias, mas também de países menos democráticos, e de que forma é que estas dependências aumentam as vulnerabilidades dos nossos países em relação a influências externas. Nós ouvimos acusações de eleições canceladas por alegadas provas de interferência externa, como no caso da Roménia, queixas de desinformação constantes, queixas de ingerência de altos quadros da administração Trump nas eleições alemãs e etc, etc. E queria-vos perguntar de que forma é que acham que isto tem evoluído ao longo dos últimos anos, ou seja, de que forma é que uma maior interdependência conduziu também a mais vulnerabilidades e pedia-vos que relacionassem isso, claro, no contexto internacional, mas também num contexto doméstico de qualidade das democracias europeias. Se calhar começava pela Diana. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. O que eu diria essencialmente em relação a isso é que a interdependência seria inevitável, mesmo que houvesse menor interdependência económica, porque o processo de globalização é um processo de facto conduzido pelos Estados e é uma escolha política. Há uma série de interdependências que já são resultado das escolhas políticas, mas também resultado, enfim, de fenómenos que escapam ao mundo político, como as pandemias, como vimos no Covid-19, as alterações climáticas, enfim, e outros problemas transnacionais. Mas isto para dizer que a interdependência é uma espécie do resultado de decisões políticas e da natureza do mundo tal e qual ele é, não é? E portanto essas dependências não são completamente inescapáveis. Se isto nos torna mais vulneráveis, sim, eventualmente sim. E torna-nos mais vulneráveis de que forma? Principalmente devido às cadeias de distribuição de tudo e mais alguma coisa, não é? Porque um país que não produz determinado produto e que está dependente não só daquele que o vende, mas da quantidade de locais por onde esse produto tem que passar, e não estamos só a falar de produtos simples, às vezes estamos a falar, enfim, de matérias-primas e de bens essenciais à nossa sobrevivência. Essa interdependência torna-nos, evidentemente, muito vulneráveis aos países por onde passa, para os países que têm poder sobre a cadeia de distribuição. Portanto, sim, quer dizer, a vulnerabilidade aumentou profundamente. Isto por um lado. Por outro lado, no fundo, eu acho que a Laura estava também a falar da possibilidade de intromissão. Eu não gosto da palavra intromissão neste caso, mas intromissão é uma palavra muito conotada com uma ação direta de um Estado sobre outro Estado.
isto não é bem a mesma coisa, mas a capacidade, digamos assim, que atores estatais, não estatais, individuais, agora têm de influenciar as opiniões, as posições de cada indivíduo em cada país democrático. No fundo, é disto que estamos a falar. Isso já é do domínio, eu diria, da tecnologia. Nós hoje, por exemplo, sabemos, isto para dar um exemplo, que a interferência da Rússia nas eleições norte-americanas praticamente não passou de 200, cerca de 200 homens e mulheres sob a batuta de Evgeny Prigozhin a mandarem mensagens para as redes sociais, enfim, que foram elas próprias depois reproduzidas e reproduzidas e podem eventualmente, nós nunca viremos a saber de uma forma contundente ter ou não influenciado as eleições americanas. Agora, o mesmo se está a passar relativamente aos Estados Unidos com as eleições alemãs. O problema é que, ao contrário, ou o problema ou a diferença que é significativa, e vou terminar já, é que ao contrário do que aconteceu na Rússia, em que era, digamos assim, um conjunto de pessoas anónimas, ainda orquestradas entre si, para tentar mudar a posição das opiniões públicas, aqui temos homens e mulheres, mas principalmente homens neste caso, que têm responsabilidades no governo norte-americano a fazer a fazer essa mesma tentativa de disromper ou de influenciar o sentido de voto dos alemães. E isso torna-se tão mais preocupante, porque se por um lado é difícil pinpoint, encontrar a origem de certas tentativas de influenciar eleições, por outro lado, ainda é mais, ou é tão ou mais perigoso que, no fundo, essa tentativa seja feita às claras, denunciando aqui, e com isto termino, uma espécie de uma internacional da direita radical que se apoia uma à outra. Portanto, eu diria que apesar dos meios serem os mesmos, as redes sociais, estamos perante fenómenos diferentes. Por um lado, uma espécie de um uso ou de mistura da propaganda russa em determinados pontos onde ela pode, de alguma maneira, sensibilizar determinados eleitores em determinada opção. Por outro lado, estamos a assistir ao uso das redes sociais e de outros meios de comunicação social para indicar a preferência dos dirigentes norte-americanos em relação àqueles que gostariam de ver a dirigir a Europa. E são coisas diferentes, apesar de tudo. Há aqui uma clara, eu diria, uma clara tentativa de começar um embrião de uma espécie de internacional nacionalista, se é que se pode chamar assim, que a mim pessoalmente me preocupa mais pelos efeitos que pode ter do que uma intromissão como esta nas eleições. Obrigada, Diana. Acho que é uma ideia bastante interessante esta de que, embora os métodos possam ser os mesmos, há uma utilização desses métodos diferente, e estratégica e política que é diferente, e isso é que nos deve, pelo menos, preocupar, e é isso que deve gerar discussão. E eu partia dessa ideia da internacional de direita radical para dar a palavra à Margarida, porque, em parte, se existe este estímulo externo, e se este estímulo externo tem um efeito interno, isso só acontece porque internamente há receptores, há forma de receber esta mensagem, e queria por isso perguntar à Margarida de que forma é que atualmente, na Europa, as nossas democracias estão mais permeáveis a este tipo não vou usar a palavra interferência, Sim, este tipo de estímulos. é um mito acharmos que esta questão da interdependência é nova, não é? Se pensarmos até Claro. nos imperialismos do século XIX, nas várias interações que existiram em várias partes do globo ao longo do século XX, vamos perceber que há uma interdependência que se tem acentuado. Porquê?
por via da tecnologia. Ou seja, há aqui uma aceleração de processos que já existiam a vários níveis, até de interferência, usando a palavra, de Estados noutros, mas que ganham aqui uma alavanca da tecnologia e ganham uma alavanca também da ideologia. Portanto, sim, há aqui uma espécie de internacional de ultradireita, não sei se neofascista, eventualmente neofascista, ou para quem não gosta de usar essa expressão, claramente de ultradireita, que é alavancada pela tecnologia, pela possibilidade que essa tecnologia dá de disseminar conteúdos, por um lado, e depois, ao mesmo tempo, por nos fazer duvidar dos conteúdos. Há uma dupla ação, porque quando nós entramos no mundo da inteligência artificial e dos deepfakes, nós, por um lado, conseguimos manipular mais a opinião pública, porque temos instrumentos mais sofisticados para fazer parecer verdadeira alguma coisa que é falsa, mas ao mesmo tempo, porque todos como receptores de informação sabemos que há informação falsa que circula, todos nós também nos tornamos mais céticos. E, curiosamente, esse ceticismo ajuda a alavancar esta ideologia. Porquê? Porque cria um clima de desconfiança em relação a tudo o que não são os nossos vieses originais. Portanto, tudo aquilo que vai contra a minha convicção de origem, eu não aceito. E, portanto, é muito mais difícil formar opiniões públicas informadas e com pensamento crítico sobre a informação, quando essas opiniões públicas estão formadas por conjuntos de indivíduos altamente polarizados, muito descrentes em relação a tudo que não sejam as suas convicções de origem e muito moldados ao mesmo tempo por informação que a ultradireita manipula, não necessariamente só com dados errados. Às vezes a questão não é só isso, é uma questão também de utilização da emoção. Há aqui uma instrumentalização das emoções para causar adesão a um projeto político. E às vezes até utilização de emoções por indivíduos que têm interesses antagónicos, mas que escolhem associar-se a estes projetos de ultradireita por uma das suas fações. Por exemplo, temos os libertários que acreditam, por exemplo, numa circulação de capital completamente sem qualquer tipo de amarras, e depois temos no mesmo barco os nacionalistas, defensores de tarifas como meios de regulação económica e de preservação de um espaço nacional. O que é interessante, a Diana estava a usar a expressão de internacional nacionalista, e é interessante porque, de facto, há dentro destes movimentos defensores de um nacionalismo e usam muito a ideia da identidade, portanto há uma direita identitária relativamente a estes valores ditos nacionais, mas numa esfera do simbólico, porque depois, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas advogam sistemas por exemplo, de capitais que estão longe dessas ideias das fronteiras nacionais. Não estão, por exemplo, a querer acabar, por exemplo, com os offshores. Não há esse projeto, não há esse enunciado político vindo desse lado da política. E, portanto, há aqui uma série de coisas antagónicas, mas que têm em comum alguns traços. Traços de centralização de poder, traços de domínio por uma pequena elite, eu diria que até uma oligarquia, é isso a que estamos a assistir nos Estados Unidos, é a ascensão de uma oligarquia tecnocrática e de multimilionários com capacidade de influenciar, mas depois também há aqui coisas que não são propriamente novas. Eu acho que elas estão muito, muito aditivadas, estão na sua versão mais extrema, porque efetivamente as democracias estão mais vulneráveis. Talvez estejam, mas as democracias são sistemas em si mesmo frágeis. Ou seja,
por muitos equilíbrios que estes sistemas tenham conseguido criar ao longo das últimas décadas, eles têm efetivamente, as democracias são processos de construção contínua e os próprios mecanismos democráticos podem ser usados para subverter e anular alguns aspectos da própria democracia. Nós vemos como, historicamente, projetos autoritários conseguem chegar ao poder pelas vias democráticas, ou conseguem destruir a democracia por dentro, e se calhar é um bocadinho isso que estamos a assistir agora. Portanto, não sei se estão mais vulneráveis do que estavam, mas efetivamente há e sempre houve vulnerabilidades, e a dificuldade é como travar esse cavalo de Troia que está aqui montado para alguns projetos antidemocráticos dentro da própria democracia. Fiquei a pensar, por exemplo, o movimento que trouxe Emmanuel Macron ao poder em França, de algum modo, também foi de disrupção para com o passado, não é? O partido de Macron é um partido recentíssimo, também de algum modo acabou com um espaço tradicional que existia na política francesa. A única coisa é que o Emmanuel Macron, até ver, e penso que será consensual, não é comparável nos seus valores com isso. Então, a pergunta é um pouco, de facto, parece isso, as democracias são frágeis em si e os processos democráticos podem trazer novas forças, novos protagonistas. Resta-nos esperar que tenhamos sorte de que estes novos protagonistas sejam mais parecidos com o Macron e menos parecidos com outros. Ou há de facto alguma maneira de literar, de influenciar a opinião pública, de modo a que essa tal renovação e esses tais mecanismos democráticos que falava não coloquem em causa esperar por sorte nunca é uma boa opção. Nunca é bom, exatamente. Daí a pergunta, o que é que se poderia ter feito, ou principalmente o que é que se poderá fazer de diferente para garantir que o famoso centro político moderado não se vá erudindo de tal forma que, de repente, os tais mecanismos democráticos tragam movimentos que eles próprios tenham como agenda destruir ou fragilizar esses mesmos equilíbrios, os famosos checks and balances que as democracias têm, e que não sei, aqui vou arriscar, que não sei se não há uma camada da população que parece pedir mais autoridade. Efetivamente isso tem uma razão. Ou seja, toda esta ideia de que há uma ideia quase de pulsão de autodestruição, não é? Há uma série de camadas de população, por exemplo, vemos na Argentina, em que atingiram um limite de sofrimento tão grande que mesmo as propostas que provocam sofrimento de cortes de Javier Milei se tornam, não sei se apelativas, mas há uma espécie de ideia de que isto está tudo tão mal que vamos rebentar com tudo. Há uma espécie há autores que falam em ressentimento, há autores que falam em raiva, há várias teorias até quase psicanalíticas sobre isso. Mas, efetivamente, aquilo que está a acontecer é que as democracias prometeram muito e, tendo oferecido bastante durante os anos em que funcionaram os Estados sociais, a partir do momento em que começaram a erudir os Estados sociais, erudiram também a sua base de apoio. Portanto, a resposta está provavelmente em políticas que consigam reconstruir o Estado Social e, ao mesmo tempo, em políticas que permitam desenvolver cidadãos mais educados, no sentido de com mais ferramentas de pensamento crítico, e o trabalho das escolas e da promoção da leitura e da promoção da literacia mediática é absolutamente fundamental para termos sociedades mais resistentes aos populismos. Mas as duas coisas estão ligadas, ou seja, não se pode só trabalhar pelo lado da educação e da formação de pensamento crítico, se depois se desguarnecer a questão da resposta aos problemas materiais. E cada vez que aumenta a desigualdade e aumenta o fosso entre os mais pobres e os mais ricos, e isso está a acontecer muito, vai aumentar esta pulsão de ir contra o sistema, porque as pessoas identificam ainda de forma abstrata o sistema como alguma coisa
que a está a impedir de ter aquilo a que aspiravam ter. E isso é muito forte nos mais pobres, mas é muito forte também nas chamadas classes médias, que têm uma determinada expectativa sobre o seu nível e estilo de vida, que este aumento da desigualdade está a gorar, e portanto é esse terreno fértil de pessoas que achavam que iam ter uma vida melhor do que aquela que têm, que se encontram muitas vezes os eleitores destes projetos mais autoritários e mais iliberais. Diana, concorda? Sim, sim, mas eu se calhar iria também, peço desculpa, eu estou constipada, iria também um bocadinho mais longe, iria mais longe no sentido que me parece que fenómenos como o Emmanuel Macron são fenómenos, evidentemente não ideologicamente, mas paralelos, diria eu, a estas alternativas, quer de esquerda, quer de direita, que estão a aparecer um pouco por todo o lado. E são porquê? Porque o Emmanuel Macron surge, é também um homem fora do sistema, digamos assim, é um homem que sai de um dos partidos políticos do sistema para se candidatar quase sem seguidores. Mas vem da alta finança. Não, evidentemente. Sim, Não, sim, mas, sim. Margarida, Do sistema mas partidário, não é? este fenómeno também não é despeciente, e nós estamos a ter o mesmo fenómeno em Portugal, com o almirante Gouveia e Melo. O almirante não é do sistema, não faz parte do sistema, Sistema não partidário. faz parte do sistema político-partidário, não lhe conhecemos ideias, e é o homem que vai destacado para ganhar as eleições presidenciais às quais ele ainda não se candidatou. Verdade. E nós no Macron, de alguma maneira, estamos a ver como é que esses projetos de centro, de um homem só, também falham. Sim, sim, sem dúvida. E isto também é um dado importante. Sim, sim. É E se um dado deixam importante. contaminar pela extrema-direita. Macron E deixou-se se deixam, contaminar pela extrema-direita. ou pela extrema-esquerda, ou seja lá Neste pelo que caso, for, por Macron, aquilo que não extrema-direita. for. Exatamente, mas seja o que for, quer dizer, na realidade, estes homens ou mulheres que também aparecem em seu próprio nome, no fundo, para arrumar a casa, que é o que eles dizem que vêm fazer. No caso do Macron, até era um bocadinho para arrumar a Europa, além de arrumar a sua própria casa, e depois vemos que no fim do dia não arrumam coisíssima nenhuma, porque é preciso um suporte político ou partidário moderado, para que de facto haja poder político para arrumar a casa. E portanto, o fenómeno é um fenómeno, por um lado, de extremos, mas por outro lado de tentativas vãs e vácuas de preencher o vazio que os partidos políticos tradicionais deixaram numa série de países. E, portanto, eu também não me parece de todo que nós temos esta ideia na vida pública, que é uma ideia que tem pouco cabimento na ciência política, mas que tem muita força na vida pública, que é, nós não temos lideranças. Porque nós estamos a fazer uma grande confusão entre aquilo que é uma pessoa capaz de tomar decisões e capaz até de ter atos heroicos em momentos de grande aflição, etc. Mas as lideranças carismáticas, que é aquele nome que nós damos em ciência política a essas pessoas, normalmente só aparecem quando estamos em grande crise. Porquê? Porque as instituições supostamente nos dão a estabilidade para não precisarmos, para se for A, B, C, D ou E a liderar, que a liderança tenha mais ou menos o mesmo tipo de percurso. As instituições é que devem criar os Estados e não os indivíduos. Porque se forem os indivíduos, então cada vez que alguém é eleito muda tudo para o outro lado qualquer. Não há estabilidade, não há uma linha, digamos assim, de continuidade, que é aquilo que as democracias também precisam. Precisam de outras coisas também, mas precisam de uma certa estabilidade para, enfim, para as regras democráticas poderem ser obedecidas. E esta ideia de que Macron, de que o almirante, de que
enfim, há outros fenómenos, podem ser a liderança forte que vai substituir as instituições, também é muito perigosa, porque não só não substituem as instituições, porque elas não podem ser substituídas, como criam um problema ainda maior às instituições e abrem cada vez mais espaço para que pessoas fora do sistema e com ideologias fora do sistema democrático e até antidemocráticas possam ter espaço para se expandir. E, portanto, eu com isto não estou a dizer que não acho que qualquer indivíduo se pode candidatar àquilo que quiser e pode até ter um resultado, eventualmente, muito positivo. Mas a Margarida tem razão quando diz que esperar que alguma coisa boa aconteça quando alguém é eleito é exatamente o contrário de fazer política. Em política não se espera. Em política tomam-se decisões para ter determinados resultados, que às vezes não são os resultados que nós gostaríamos, porque depois há outros fatores que interferem. Mas esperar que alguma coisa boa aconteça é o maior erro que se pode fazer em política, porque normalmente quando se espera qualquer coisa sai-nos o contrário. Não é? Porque há outros que, como não estão com esperança, estão a trabalhar para que aconteça qualquer coisa enquanto nós estamos com esperança. E, portanto, é muito importante que haja da parte dos partidos tradicionais, com inovações. É evidente que os partidos tradicionais também estão em crise e o modelo talvez esteja um bocadinho esgotado, portanto, essa travessia no deserto que os partidos tradicionais deviam fazer não está a ser feita, está-se a fazer mais do mesmo e sem grandes resultados. Mas eu não estou no cômputo geral particularmente otimista, porque o que eu vejo é precisamente não só os extremos a crescerem, como quem assume a posição do centro, precisamente, são pessoas que também não são, não estão propriamente no sistema, são outliers políticos que vêm de um sítio qualquer e só por serem diferentes e só por poderem gerar esperança numa solução nova, como a Margarida dizia, obtêm os votos das populações. Acho que foi uma ótima discussão. Em relação àquilo que foi dito, que enquanto estamos à espera há outros que estão a trabalhar e em política tomam-se decisões para termos determinados resultados, acho que isto é uma boa frase para introduzir o tema do investimento em defesa. Ou seja, já não se trata de uma decisão, provavelmente, de escolher se queremos mais ou menos investimento em defesa, vai ser muito provavelmente um facto. Hã? Calma, eu acho que em política é muito errado assumir que não há alternativa. Não, pronto, claro, pronto, percebo que possa existir Estamos a alternativas. ser altamente condicionados pelo presidente dos Estados Unidos, que tem poder para o fazer, não é? E, Certo. portanto, é um bocadinho como aqueles mafiosos que utilizam um bairro para depois vender serviços de segurança a esse bairro. Nós sabemos que na máfia é assim que acontece e, portanto, esse tipo de imposto de segurança é uma coisa muito antiga e que parece que nos vai ser aplicada e, nesse sentido, talvez seja uma coisa que não sem uma coisa de fatalista, não é? Uma coisa sem alternativa, mas ainda assim eu acho que quando entramos no domínio do político nunca devemos afastar a ideia da alternativa, por mais Temos que ter que as alguma coisas esperança. pareçam pré-determinadas. E não esperança, como diz a Diana, lutando para que sejam diferentes, para que não estejam Então, pré-determinados. depois podemos pegar por aí, se preferirem, que é como é que nós podemos então não estar determinados a esse fado que é gastar pelo menos 2%, Ou 5. possivelmente 3, 5%. Eu acho que os 2% já passaram Já Nesse passaram, momento mas estamos em nos Portugal 5, não ainda é? não passou, ou seja, em Portugal ainda não é uma realidade e a minha questão é exatamente essa. Não, certo, mas a Quais é que questão é são que as os 2% já são claramente insuficientes, não só para o presidente Trump, como para, Para a NAT. enfim, certo, para a mas NAT e Portugal para não a está ainda política nos 2%. em geral, para a política em geral, não Mas é? é melhor olharmos primeiro para o número. 5%. Sim, mas a minha questão é, ok, primeiro há que chegar aos 2%, há Não, mas há os 3%, falas dos 3%, eventualmente os 5%. A minha só questão é, como é que, ou se queremos fugir a este fado, como é que vamos fugir a esta realidade?
Ou então, se o fizermos, onde é que vamos investir? A nível europeu, falou-se em tempos num exército europeu, seja essa ou não o rumo que se queira tomar, fala-se também num mercado único para investimento em indústria de defesa, ou seja, quais é que são as várias opções que a Europa tem ou que Portugal tem no contexto europeu Primeiro que para tudo, fazer face a esta situação, que claro, não querendo ser fatalista, tem alguma probabilidade de acontecer. não, mas Pelo primeiro menos que os tudo é dois. preciso perceber o que é que são 5%. 5% do PIB português significa mais do que a transferência que o Orçamento do Estado prevê neste momento para todo o Serviço Nacional de Saúde. É disso que estamos a falar. Portanto, se vamos ter uma discussão política democrática sobre 5% internamente, é bom que se explique aos portugueses que o tamanho deste número é este e que isso não se fará sem um prejuízo altíssimo no Estado Social. Esse é o primeiro ponto de discussão. Depois, obviamente, os efeitos de gastar 5% do PIB, ou 3 ou 2, não são iguais em todos os países europeus. É muito enganoso falarmos desta questão em Portugal nos mesmos termos em que é possível falar dela, por exemplo, na Alemanha, onde há uma indústria à qual se poderá socorrer o Estado alemão para ir comprar pelo menos algumas das suas necessidades de armamento, não todas, porque a Europa não é propriamente um continente tão sofisticado como, por exemplo, no lado dos Estados Unidos em termos de armamento, mas tem consequências diferentes para a economia e para as balanças comerciais dos países da Europa. Em cada um deles terá consequências diferentes o aumento de investimento. E depois ainda há aqui outra questão, que é a questão do exército europeu, que é uma questão que até hoje nunca se colocou. O que existiu sempre, mesmo quando houve guerras mundiais e quando houve necessidade de vários países se organizarem em torno de inimigos comuns, o que houve foi articulação de exércitos. Nunca houve uma integração num exército único, eventualmente nas alianças armadas, às vezes há países que têm estão mais na liderança, mas não há propriamente um exército único integrado. E depois ainda há outra questão, que é, então, como é que se alimenta esse exército, não só em termos de capacidade de armamento, como depois também em termos de capacidade de recrutamento, porque sabemos também que não é propriamente fácil, e não é por acaso que o almirante Gouveia Mel, que falávamos há pouco, começou por ser abertamente favorável ao regresso do serviço militar obrigatório e agora remete-se a um enorme silêncio em geral, mas também sobre essa sua posição, que não é propriamente muito popular e está muito longe de ser consensual em Portugal, o regresso do serviço militar obrigatório, e mesmo sobre as questões das implicações de um aumento brutal de investimento em defesa, porque as implicações desse aumento são um descalabro completo para o Estado Social. E mais ainda numa economia com as características de Portugal. E mais ainda num país que efetivamente terá muito pouca margem de manobra para ganhar alguma coisa com essa corrida às armas. E depois ainda há outra questão, que é para que é que nós precisamos desse aumento de 5%? Ele vai ser útil em que termos? Como estamos a ver durante estes anos, apesar da Ucrânia não ter capitulado, houve aqui uma espécie de impasse. Tivemos aqui estes anos de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia não teve capacidade para manter a guerra, mas não teve capacidade para conquistar a Ucrânia. Portanto, a ameaça russa obviamente existe, a Rússia é uma potência militar e, portanto, isso não pode ser desvalorizado, mas também não é uma ameaça do grau de está aí iminente uma invasão de larga escala na União Europeia, porque quer dizer, se nem sequer conseguiram tomar a Ucrânia por completo, a capacidade de vir daí abaixo até Lisboa, imagino que seja ainda mais reduzida. Agora, aquilo que parece que está em curso é um bocadinho
uma política do tipo mafiosa de ir buscar um imposto aos vários países, os Estados Unidos sendo uma potência nuclear também, e tendo essa capacidade de intervenção militar muito grande e tendo uma enorme indústria de armamento que precisa de escoar os seus produtos, está interessada em pôr a Europa contra uma parede e obrigá-la a gastar este dinheiro. Agora, eu acho que um bom contributo para resistir a isto é, do ponto de vista, e tendo em conta que ainda estamos numa democracia, para todos os efeitos, informar as pessoas sobre as consequências desta decisão, para que ela seja tomada dentro dos limites do possível, em consciência, e não de forma crítica e como uma espécie de fatalidade. Eu vejo a Diana também a querer participar. Claro que se a Rússia chegar a Lisboa, temos um problema óbvio, não é? Mas basta a Rússia chegar a qualquer território da NATO para nós também estarmos implicados. E com isto talvez passe a palavra à Diana para perguntar então que opções é que a Europa tem? É necessariamente que comprar mais americano? É ter cada vez mais produção independente, avançar para um mercado único de defesa? Eu não sou especialista em defesa, portanto eu tenho alguma dificuldade em responder Eu também não. Uma a reação essa ao comentário da pergunta. Margarida, pelo menos. Mas há algumas coisas. Não, eu acho que a Margarida tem alguma razão, mas não estou de acordo com tudo. Acho que a Margarida tem razão exatamente, precisamente quando diz que isto tem que ser um debate nacional e informado. Isso também me parece, porque, enfim, não estamos nesse caminho em Portugal, infelizmente, e o facto de não estarmos nesse caminho põe-nos em risco em várias vertentes. Dito isto, o mundo mudou, e esta mudança do mundo, e o mundo tem vindo a mudar, digamos assim. O mundo mudou primeiro quando se percebeu que os Estados Unidos tinham deixado de ser a única grande potência do sistema internacional e que a China estava à procura de uma paridade, o que desencadeou uma enorme competição que se vê pouco no nosso dia a dia, mas que está lá, e eu já posso exemplificar alguns aspectos dessa competição se quiserem. Mudou quando a Rússia invadiu a Ucrânia, violando tudo aquilo que o Ocidente acreditava que era bom e durável no sistema internacional. Mudou quando o Hamas faz o 7 de outubro e Israel responde com uma violência absolutamente inaudita para uma democracia. E mudou finalmente quando os Estados Unidos mudaram de presidente e Donald Trump do segundo mandato vem diferente de Donald Trump do primeiro mandato, ou seja, Donald Trump sempre foi um antiliberal e sempre o disse de forma muito clara, mesmo em 2015, 2016, quando aparece na política americana, mas esse antiliberalismo transformou-se de um mandato para o outro, ou seja, Donald Trump passou a ver o mundo dividido em esferas de influência, com potências com as quais deve negociar diretamente, ignorando completamente todos os outros Estados. E nós chegamos a um ponto na Europa em que estamos prestes se as coisas se mantiverem assim, porque há sempre um bocadinho de incerteza na maneira como Trump vai continuar a conduzir a sua política, mas chegamos a um ponto que, por falta de investimento em defesa, e o investimento não tinha que ser de um dia para o outro, poderia ser uma coisa faseada, que neste momento poderia ter estado em velocidade de cruzeiro, é uma coisa que eu defendo pelo menos há 15 anos, o aumento das despesas em defesa, encontra-se num ponto em que a Europa não tem voz internacional nem para defender a Ucrânia, que é um Estado agredido, nem para defender a sua arquitetura de segurança. Também não tem, peço desculpa, Diana, só de uma coisa, também não tem uma voz única, não é? Isso também é um problema. Não é só uma questão de ferramentas, é também uma questão de políticas. Absolutamente. Sim, não há dúvida nenhuma, e aliás nós vimos isso na reunião que Macron convocou com 7 gatos pingados / países, em que os 7 gatos pingados não se conseguiram entender.
Portanto, evidentemente isso causa um transtorno absolutamente enorme na tomada de decisão europeia. Agora, nós também temos que ter a consciência que neste novo mundo a moeda de troca não é o direito internacional, não é o que está certo, não é o que está errado. Manda quem tem força militar suficiente para mandar. Deixa-me só fazer-te uma pergunta, na, Diz, na diz. tua lógica, porque esta questão, por exemplo, da Groenlândia, não é? Parece uma questão Sim, caricatural, mas na verdade ela está a ser não é de posta. todo. Pronto. Não é estranho que a Europa não tenha uma voz forte de reação à defesa daquele território? Certamente que sim. Só que no fundo é aquilo que tu estás a dizer, não é? Os interesses dos países europeus e os valores de alguns países europeus neste momento já são muito diferentes uns dos outros. Isso não E torna isso difícil a torna, questão da tal articulação de defesa? Ou seja, se estamos todos a armar-nos como um bloco, mas torna depois não quase somos um bloco impossível. Torna politicamente? quase. Não, eu acho é que nem é chegar aí. A Uhum. questão é que torna quase impossível essa ideia de um exército europeu. Não acho Sim, possível. Não vejo neste momento como uma possibilidade do ponto de vista político. Quer dizer, não exato. vejo as condições políticas para que isso possa acontecer. Ora, o que é que a Europa pode fazer? A primeira coisa que pode fazer, e isto vai parecer super cínico, e eu não gosto de dizer coisas cínicas, mas é o que me parece, somadas as coisas, que é a melhor opção. É que a Europa desenvolva a capacidade dentro de um processo de reconstrução do seu projeto de produção industrial e militar dentro das estruturas da NATO, porque apesar de tudo a NATO ainda existe, apesar de tudo ainda há ali qualquer coisa, e apesar de tudo esta transição eu acho que vai ter que ser feita e deve ser feita dentro das estruturas da NATO, porque Mas repara, os Estados Unidos estão dentro da NATO. Um ataque, por bem exemplo, sei, ao Canadá ou à Groenlândia é, é dentro da NATO. é certo, a NATO pode não funcionar, mas parece-me que, tendo em conta aquilo que está a acontecer, é a melhor alternativa que nós temos. E a razão pela qual eu digo isto é que nós estamos tão atrasados, mas tão atrasados em relação a outros países no que diz respeito à segurança e à defesa, que só através de estruturas da NATO é que há capacidade, digamos assim, de desenvolver essas estruturas sem correr um risco dantesco. Agora, também há uma coisa que normalmente as pessoas não veem quando se fala da NATO, que é esta ideia de que a NATO é um todo indivisível e que uma pessoa ou que um país que desenvolva as suas estruturas militares ou mesmo os seus exércitos dentro da NATO, que esse desenvolvimento fica adjudicado ou adstrito à NATO. Isso não é verdade, não é? Pode-se desenvolver qualquer coisa, seja o que for, dentro das estruturas da NATO, até usando um bocadinho a tecnologia que a NATO distribui, digamos assim, e se os Estados Unidos, nesse aspecto, têm sido generosos, para criar as nossas próprias estruturas de defesa. E com o tempo e com o desenvolvimento da política internacional, aí vai-se encontrar, digamos assim, acho eu ou espero eu, um modelo. Estamos longe de saber qual é esse modelo, tudo dependerá da forma como a política internacional evoluir. Agora, para mim, uma coisa é certa: o não desenvolvimento, e não tem que ser 5%, já não pode ser 2%, porque 2% já não chega, se calhar tem que ser 3 ou 3,5%, se calhar não tem que ser 5%, e se calhar tem sim que se fazer sacrifícios. Só que a Europa ficou num estado de tal vulnerabilidade com esta última mudança de presidente dos Estados Unidos, que não tem sequer forças para dissuadir um Estado, mesmo que seja um Estado que tenha sido amigo até aqui, de chantagear, de invadir, de retirar a sua proteção, e isso põe em questão aquilo que nós somos e as nossas. E mesmo que nunca venha a haver uma guerra, mesmo que nunca venha a haver uma intervenção militar, o risco é muito grande, é demasiado grande para ser deixado mais uma vez
ao acaso, a Ucrânia pode ser reduzida à metade dentro de meia dúzia de meses, porque nós deixamos isto nas mãos dos Estados Unidos. Está reduzida a pó em muitos casos, não é? Porque nós deixámos esta Lamentavelmente, não é? situação na Lamentavelmente. mão dos Estados Unidos, porque nós não temos capacidade de fazer uma política externa autónoma. Não temos. A guerra Na da verdade, Ucrânia nunca mostrou tivemos isso. verdadeiramente. Não, desde a Segunda Guerra Mundial não Tivemos. temos de todo. Isso é absolutamente verdade. Só que durante a Guerra Fria, nós éramos, no fundo, nós Europa, a Europa Ocidental, éramos o palco da Guerra Fria. Éramos o local onde se deflagrasse uma guerra entre grandes potências, era ali, com a maior das probabilidades. E, portanto, era inequivocamente do interesse dos Estados Unidos proteger a Europa Ocidental com o que fosse preciso. Sim, Não é? isso agora acabou. E isso acabou nos anos 90, não acabou agora, acabou Não, mas quer há dizer, 40 anos. Mas o não é? consenso político prevaleceu para lá desse contexto Eu acho histórico que e até agora foi. ruiu por completo. É isso mesmo, eu acho que o consenso, eu acho que isto foi pouco avisado da parte da Europa. Eu acho que o consenso se foi destruindo, não é? Nos anos 90 estávamos todos contentes pela vitória na Guerra Fria e, portanto, achávamos todos que ia correr sempre tudo bem, mas, quer dizer, logo a partir do 11 de setembro começa-se a ver que há um descenso entre a Europa e os Estados Unidos, nomeadamente na guerra do Iraque, e com a ida dos Estados Unidos para a guerra do Iraque, com a oposição de uma série de países, e mesmo países que não se opuseram, como era o caso de Portugal, explicaram sempre que não se estavam a opor, não era porque fossem a favor da guerra, é porque eram a favor da manutenção da NATO, não é? Sim. E portanto, a partir daí tem sido, no fundo, um crescendo de distanciamento, que foi interrompido momentaneamente pela guerra da Ucrânia, por razões óbvias, porque os Estados Unidos e a Europa convergiram ali nos seus interesses, e destruiu-se outra vez porque chega alguém que tem uma total e completa visão antiliberal do mundo e, portanto, o liberalismo europeu, quer dizer, no fundo isolou o liberalismo europeu do mundo, Eu não acho é? que nós já não Ficámos estamos numa fase. ideologicamente isolados. Não, mas é que isso pode ser uma maneira de olhar para as coisas, mas eu acho é que neste momento já não conseguimos falar de uma Europa, ou seja, e cada vez conseguiremos menos. Porque esse tal liberalismo europeu também ele próprio internamente está em erosão, não é? Portanto, Está sim, senhor, sim. E, Estou de acordo. e eventualmente, de acordo com o que as sondagens mostram, aquilo que assistiremos no domingo na Alemanha será a um escalar dessa erosão, a um aprofundamento dessa erosão, e provavelmente em França também viremos a assistir a uma coisa semelhante, e portanto há uma espécie de derrocada de um E talvez na Polónia também, e talvez na não é? Polónia, e temos na Áustria, quer dizer, temos uma série de mudanças que ou vão gerar várias Europas, ou uma Europa unificada, mas de sentido contrário àquele que existiu durante os últimos anos. Ou até não é? talvez duas Europas unificadas. Ou isso. Com Também é duas possível. ideologias Também é diferentes. possível, Quer mas a dizer, questão eu também é que acho tudo isso possível. torna, eu entendo a questão do potencial aumento da despesa em defesa. Eu tenho muita dificuldade em olhar para isso de forma uniforme, como se as realidades dos países fossem todas as mesmas. Tens razão, isso aí tens toda a razão. Isso aí é Estou uma coisa que eu tenho completamente de acordo. dificuldade, mesmo em termos financeiros e de estrutura económica e de estrutura do Estado Social, acho que é preciso. Ou seja, a ideia de 5% para todos, para mim, ou 5 ou 3, para mim é difícil de aceitar nesta perspectiva. Eu percebo e Porque, acho que nunca obviamente, tinha as pensado nas coisas consequências. assim, mas tens razão, Pronto, as de consequências são facto. diferentes a vários níveis, até mesmo puramente económicos. Os países têm, é claro, soberania em escolher como é que esses 3% ou 5% são investidos e como é que os contam. Em teoria sim, mas depende, quando estamos a falar de 3% são 3% do PIB, do produto interno bruto de cada país, e aí é matemática, não é? Se aceitarmos isso como um desígnio, teremos de nos vergar depois ao que a matemática... Eu penso é que o que a Laura estava a dizer é que esse investimento em defesa pode ter retorno.
não é? Acho Pode, que para era um alguns bocadinho países isso. terá muito. O que eu Mas para digo, eu não tenho. Portugal, neste momento, Não terá. neste momento e nos próximos Não terá. anos, não vai Previsivelmente ter. não terá. A Pronto, é questão é isso que eu também saber digo. É isso, não era, em Laura? alguma medida há Era sempre uma essa a parte. ideia. Sim, ou seja, cada país escolhe como é que os investe, e Sim. a Europa pode encaminhar-se para mais ou menos dependência dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo o investimento em defesa muitas vezes não tem retorno palpável, ou seja, a Não, mas segurança e a defesa são bens vitais que não têm necessariamente um retorno Certo. óbvio. sim, Mas são bens vitais, mas a corrida para o armamento por si só não desencadeia mais segurança, não é? Há sempre não, uma exato. dimensão Isso é que se política. tem que discutir e eu acho que É independentemente das exatamente isso que tem que se divergências, acho discutir. que podemos concordar que existe um conjunto de condições externas e internas que se alteraram. Houve princípios como a inviolabilidade de fronteiras, a soberania de Os países direitos Dos humanos, europeus, Estados. os as Os direitos direitos humanos. humanos, flagrantes exatamente. direitos humanos nas fronteiras da Europa, o Na- antiliberalismo, e e aí existe esta. se olharmos Sim, para a forma como, por exemplo, está a ser recebida a ideia da limpeza étnica de Gaza para fazer uma riviera no Médio Oriente, nós percebemos que estamos num mundo com características muito diferentes. Porque certo. verdadeiramente está a ser posta em causa aquilo sobre o qual foi construída uma espécie de consenso mínimo da Europa Ocidental, Mas eu acho que Mínimo também denominador comum, não uma é? espécie de denominador comum do mundo ocidental certo. e das democracias de tipo ocidental. Eu acho que a Margarida está aqui a tocar numa série de Sim. pontos e a Laura também, que eu acho que são importantes, que é, nós estamos numa fase tão, como é que eu ia dizer, numa fase tão pouco, que é tão difícil de facto termos uma noção daquilo que nos vai acontecer daqui para a frente, e isto não temos aqui outros fatores como as tecnologias e as Sim, sim. inteligências artificiais, e até porque eu vou-vos confessar, eu própria nem tenho uma noção muito exata de que forma é que essa tecnologia vai afetar mais a nossa vida comum, mas sei que vai afetar porque já toda a gente que percebe dessas coisas me explicou, apesar de também eles próprios não parecerem estar muito certos de como é que isso vai efetivamente Não, acontecer. vai afetar, e há uma coisa que Não é é? a inteligência artificial está a ser apresentada quase como se fosse um ente, não é? Uma entidade como se fosse uma coisa mágica, com consciência e com vida própria. E, Não é? e Bem, não mas é uma ferramenta. E queria o só que isso está a interromper. fazer, essa ideia, que não é inocente, não está a acontecer por acaso, está a fazer é que está também a afastar a inteligência artificial e as suas várias implicações do domínio do político para o Do domínio do político, mágico e exatamente. do não alternativo. Porque, na verdade, a inteligência artificial, que basicamente se baseia em modelos de predição de linguagem, portanto, há uma componente quase estatística de previsão do que é que vem a seguir, do que é mais lógico, com base em bases de dados que servem, que alimentam esse tipo de modelos de Que é uma previsão de espécie de linguagem. memória, no fundo. É uma espécie de memória, mais do que propriamente uma inteligência, mas as escolhas que são feitas por esses modelos são determinadas por uma programação, e por uma programação que obedece a uma determinada ética. E aquilo que não está a ser alvo de debate público é que tipo de ética é que queremos pôr nesses sistemas, porque isso determina tudo. Uma inteligência artificial nietzschiana é diferente de uma inteligência artificial socrática, não é? Quer dizer, aquilo que nós o input que nós estamos a dar, que tipo de escolhas essas máquinas podem fazer, como é que são os mecanismos de escolha, isso faz a diferença toda, e não há Toda. esse debate. É interessante a Margarida estar a falar nisto exatamente porque o nosso podcast, o primeiro, foi sobre o impacto económico e social da inteligência artificial, por isso até casam muito bem os dois podcasts. E eu peço desculpa de interromper, a conversa está super interessante, mas nós já vamos em quase uma hora de podcast e por isso, Meu Deus. dito isto, eu diria que embora discordemos em alguns pontos, existe uma necessidade de debate e existe a necessidade de a Europa ter capacidade de defender a sua arquitetura de segurança. Eu acho que isto é a principal mensagem, diria, e por isso é muito importante que estas discussões sejam tidas em fóruns mais ou menos formais, mas também, sobretudo, acho eu, a nível nacional.